Bom dia mais uma vez, meus amores, e agora nós vamos dar sequência às nossas atividades com a aula de matemática, né? Então vai ser só uma breve revisão sobre o que nós vimos nas aulas anteriores, né? Lembrando que essa aula também nós vamos ter na sexta-feira, a aula de matemática, ok? Então a aula de matemática vai ser corrigindo algumas atividades, certo? E explicando também como fazer uma expressão numérica com as 4 operações que eu falei para vocês. Tem algumas pessoas com dúvida, então a gente vai fazer essa aula na videoconferência na sexta-feira. Então, a atividade para vocês vai ser na folha. Então, quem já imprimiu sua folhinha, pegou na secretaria as atividades da semana, vai ver lá que eu coloquei como as regrinhas, né? Passo a passo para se fazer uma expressão numérica, tá certo? Com as 4 operações e também quando se tem os sinais de associação, que são os parênteses, os colchetes e as chaves, né? Então, nós vimos que quando se tem uma expressão numérica que tem multiplicações, divisões, adições e subtrações, o que é que nós resolvemos primeiro? Nós resolvemos primeiro as multiplicações e divisões na sequência que elas aparecem. Ou pode ser as divisões e multiplicações também, tá certo? Mas sempre resolvendo essas duas operações em primeiro lugar. Por último, nós resolvemos as adições e as subtrações na ordem que aparecem. Ou pode ser uma subtração ou uma adição também, sendo que elas têm que serem resolvidas em segundo lugar, tá bom? Quando essas expressões numéricas aparecem com os sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves, nós fazemos pela eliminação desses sinais. Eliminamos primeiro o que está entre parênteses, então tudo que está entre parênteses nós vamos eliminando. E quando for eliminando, nós vamos repetindo as outras contas, o que vem antes e o que vem depois. Como eu expliquei no vídeo da aula passada. E vocês podem rever esse vídeo novamente, eu fazendo essas expressões para vocês entenderem melhor. Segunda eliminação, os colchetes. Então, depois que nós eliminamos todos os parênteses de uma expressão numérica, nós eliminamos os colchetes. E depois que nós eliminarmos todos os colchetes, nós eliminamos as chaves por último. Então, essa é a sequência da resolução de uma expressão numérica com as 4 operações. Então, vocês vão fazer uma revisão que eu passei na folha, né? Eu coloquei umas expressões, só que vocês vão fazer essas expressões no caderno de matemática, certo? Então, vocês vão fazer os cálculos no caderno de matemática e nós vamos corrigir esses cálculos nessa semana ainda na aula de matemática na videoconferência, tá bom? Então, eu peço que vocês não faltem para ficar mais claro ainda como se resolver uma expressão numérica. Eu vou postar um vídeo aí para vocês também, né, de uma explicação de como resolver a expressão numérica também, tá ok? Então, prestem atenção para que vocês também possam tentar fazer o exercício de revisão. Bom dia! Hoje o professor Astolfo veio novamente para nos dar mais uma aula de matemática. Muito bem, Dorinha. Expressões numéricas são cálculos a serem efetuados com operações diversas. Exemplo, 4 mais 2 vezes 5 menos 1 mais 8. Calcular todo mundo sabe. O que muitas vezes nos faz errar os cálculos é a ordem que se deve efetuar as operações da expressão numérica. Precisamos seguir a ordem certa para o resultado ficar correto. Expressões numéricas que apresentam somente adições e subtrações, as operações numéricas deverão ser feitas na mesma ordem. Ou seja, da esquerda para a direita. Exemplo, 12 mais 6 mais 10 menos 12. Então, 18 mais 10 menos 12. 28 menos 12 igual a 16. O valor numérico da expressão é 16. Nas expressões numéricas, efetuamos a multiplicação antes da adição e da subtração. Por exemplo, 16 mais 7 mais 12 vezes 4, igual a 16 mais 7 mais 48. Então, 23 mais 48 igual a 71. O valor numérico da expressão é 71. Nas expressões numéricas, efetuamos a divisão antes da subtração e da adição. Exemplo, 68 menos 48 dividido por 4 mais 6. Então, 68 menos 12 mais 6.
56 mais 6 igual a 62. O valor numérico da expressão é 62. Nas expressões numéricas, efetuamos a multiplicação e a divisão antes da adição e da subtração. Exemplo, 8 mais 4 vezes 5, menos 36 dividido por 4. 8 mais 20, menos 36 dividido por 4. 8 mais 20 menos 9. 28 menos 9 igual a 19. O valor numérico da expressão é 19. Quando as expressões numéricas apresentarem sinais de associação, as operações são resolvidas. Primeiro, resolvemos as expressões dentro dos parênteses. Segundo, resolvemos as expressões dentro dos colchetes. E terceiro, resolvemos as expressões dentro das chaves. Professor Astolfo, muito obrigada pela sua visita. Então tá aí a expressão, né, o vídeo falando sobre as expressões numéricas. Então tudo que tá explicado foi o que eu expliquei para vocês também. Lembrando que os vídeos ficam gravados, né, no YouTube, então vocês podem rever as aulas que eu dou, certo? Que eu já dei também. Vocês podem revisar e ir revendo novamente, tá certo? Então, quanto mais você vê, se você não entender um assunto, você vai lendo, você vai revendo aquele assunto, vai assistindo aquele vídeo para ter um entendimento melhor de se fazer aquela conta que você tá com dúvida ou qualquer outro assunto, tá bom? Então, sexta-feira nós vamos fazer essa correção dessas atividades aí sobre expressões numéricas, para nós encerrarmos esse assunto aí e vocês tiverem pegado bem, tá ok? Então, qualquer dúvida, já sabem, me procurem, não deixem de falar. Qualquer coisa, pode fazer uma ligação também pelo WhatsApp, por vídeo, que eu tenho o prazer de tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, beijos, até a próxima aula.